A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o canal Hildo Pulcini. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, aperte o sininho para que você possa receber as notificações. Seguimos agora na nossa leitura. Sermão de John Wesley, pregado em Santa Maria, Oxford, perante a Universidade. Dia 25 de julho de 1741. Com pouco me persuades a fazer-me cristão. Atos 26, 28. Muitos há que chegam até este ponto, pelo menos desde que apareceu no mundo a religião cristã. Sempre houve muitos em todas as épocas e nações que quase chegaram a ser persuadidos a se fazerem cristãos. Mas, visto que perante Deus de nada vale ir somente até este ponto, é para nós da mais alta importância considerar, primeiro, o que implica ser quase cristão? Segundo, o que é ser totalmente cristão? Número 1. Ser quase cristão é ter primeiro honestidade pagã. Ninguém levantará, suponho, qualquer objeção a isto, especialmente quando esclareço que, por honestidade pagã, quero dizer não apenas o que se recomenda nos escritos de seus filósofos, mas o que os pagãos vulgares esperavam uns dos outros, e muitos dentre eles, na realidade, traduziam em obras. Segundo as boas obras, eles recebiam lições segundo as quais não deveriam ser injustos, nem usurpar os bens do próximo, nem cometer furto ou latrocínio, nem oprimir o pobre. Ensinava-se-lhes a não praticarem extorsão contra quem quer que fosse, a não enganarem ou lubridiar ao pobre ou ao rico, em qualquer negócio que tivesse com eles, a não expoliarem a ninguém de seus direitos, e, se fosse possível, não deverem coisa alguma a ninguém. Número 2. Mas os pagãos, em geral, admitiam que alguma atenção devia ser dada à verdade, bem como à justiça. Consequentemente, não só abominavam os perjuros, os que invocavam a Deus como testemunha de falsidades, mas também o que era conhecido como difamador do próximo, como imputador de faltas irreais, e, na verdade, no mesmo conceito tinham os mentirosos inverterados de qualquer espécie, considerando-os como a desgraça do gênero humano e a peste da sociedade. Número 3. Ainda mais, havia certa medida de amor e de amparo que eles esperavam uns dos outros. Esperavam que um prestasse assistência ao outro, sem prejuízo grave da parte de quem prestasse semelhante ajuda. Isso exercitavam não somente através dos poucos ofícios humanitários, que não importasse em despesas e trabalhos, mas ainda no alimentar o faminto, se possuíam pão em abundância, no vestir os nus com suas roupas supérfluas e, em geral, dando ao necessitado as coisas de que não precisavam. Até aí chega a honestidade pagã. Honestidade que se inclui na condição de quase cristão. Número 4. A segunda coisa inerente ao ser quase cristão é a posse da forma piedade. Daquela piedade que é prescrita no Evangelho de Cristo, é a aparência exterior de real cristão. Em consequência,
O quase cristão nada faz que o evangelho proíba. Não toma o nome de Deus em vão, não abençoa nem amaldiçoa, não jura de modo nenhum, mas seu falar é sim, sim e não, não. Não profana o dia do Senhor, nem permite que ele seja profanado, nem mesmo pelo peregrino que viva de suas portas para dentro. Não só aborrece todo adultério material e toda impureza, mas repele qualquer palavra ou olhar que direta ou indiretamente tenda para a quebra da castidade. Detesta todas as palavras ociosas, abstendo-se da detração, maledicência, anedotas, conversas picantes e toda prosa insensata e zobeteira. Espécie de virtude no conceito dos moralistas pagãos, em suma, guarda-se de toda conversação que não seja boa para o fim de edificação e que, consequentemente, entristece o Santo Espírito de Deus, pelo qual somos selados para o dia da redenção. Número 5. Abstém-se de excesso de vinho, de orgias e glutonaria. Evita tanto quanto esteja em suas mãos toda discórdia e contenda, sempre se esforçando por viver pacificamente com todos os homens. E se sofre dano, não se vinga, nem retribui o mal com o mal, não zomba, não graceja, não se ri em face dos erros ou das enfermidades dos homens do próximo. Não deseja mal, ofensa ou prejuízo a ninguém, mas em todas as coisas procede e age de pleno acordo com a regra. Não faças aos outros aquilo que não queres que te façam. Número 6. Praticando o bem, ele não se limita à vulgar e fácil tarefa de beneficência, mas trabalha e sofre pelo bem de muitos, de modo que por todos os meios possa auxiliar ao maior número de necessitados, à custa de fadigas ou de penas. Aquilo que suas mãos acham para fazer, fazem-no com sua força, seja em proveito de seus amigos ou de seus inimigos, contemplando o mal ou visando o justo, porque, não sendo preguiçoso neste ponto, nem em qualquer outro negócio, tendo oportunidade, faz o bem, toda espécie de bem, a todos os homens, tanto às suas almas como aos seus corpos. Prova os maus, instrui os ignorantes, confirma os indecisos, estimula os bons e conforta os aflitos, trabalha por despertar os que dormem, por levar os que Deus haja despertado à fonte aberta para lavar o pecado e a impureza, para que se possam purificar ali e para incitar os salvos pela fé a que adornem o Evangelho de Cristo em todas as coisas. O que possui a forma da piedade também usa dos meios da graça. Sim, usa de todos eles e em todas as oportunidades. Constantemente frequenta a casa de Deus, e isto faz não segundo a maneira de alguns, que vêm à presença do Altíssimo cheios de joias de ouro e ostentando vestuário aparatoso, ou que, pela vaidade vistosa da roupa, pela inoportuna delicadeza trocada entre amigos, ou pela impertinente jovialidade de suas maneiras, desmentem todas as pretensões à posse da forma e do poder da piedade. Provera a Deus que ninguém houvesse em nosso meio incurso nesta condenação. Quem se apresenta nesta casa
a olhar de um para outro lado, ou exibindo todos os sinais da maior desatenção, de displicente alheamento, embora algumas vezes possa parecer que ora a Deus, suplicando sua bênção ou coisa semelhante. Quem, durante o culto solene, põe-se a dormir, reclinando-se na posição que lhe pareça mais cômoda, ou ainda supondo que Deus esteja dormindo, conversa com o vizinho, ou passeia pelo teto o olhar distraído, como a denotar falta de emprego para os olhos. Esse tal nem permite a imputação de apresentar sequer a forma piedade. Assim como aquele que ainda a conserva, o qual se porta com seriedade e atenção em todos os atos do culto, principalmente quando se aproxima da mesa do Senhor. Não faz como denotando indiferença ou descuido, mas com ares, atitude e porte, que nada mais traduzem a não ser esta íntima oração: Deus, tenha misericórdia de mim, pecador. Número 8. Se acrescentarmos a isso a prática constante da oração doméstica, seguida pelos que são chefes de família, e o estabelecimento de horas destinadas ao culto a Deus, observadas diariamente com seriedade de atitude, concluímos que, praticando uniformemente essa religião exterior, tal homem possui a forma de piedade. Só falta mais um requisito para que se complete o perfil do quase cristão: a sinceridade. Número 9. Por sinceridade quero dizer a existência de princípio real interior de religião do qual decorrem as aludidas ações exteriores. Na verdade, se não temos isto, não teremos sequer a honestidade pagã, em grau que corresponda às exigências do poeta epicurista. Mesmo este pobre infeliz, em seus melhores intervalos de placidez, é capaz de testificar: Perunt peccari boni, virtutis amori. Sim, se o homem somente se abstém de fazer o mal para evitar a punição, em cruci corvus, diz o pagão, tu tens a tua recompensa. Mas ele não admitirá que um indivíduo tão inofensivo como esse seja bom pagão. Se, pois, alguém, partindo do mesmo motivo, isto é, querendo evitar e castigo evitar a perda de seus amigos, de seu ganho ou de sua reputação, não somente se furta à prática do mal, mas ainda faz grande cópia de bem, usando além disto de todos os meios da graça. Não pode ser com propriedade chamado quase cristão, se ele não tiver no coração melhor princípio, somente será refinado hipócrita. Número 10. A sinceridade está, pois, implicada necessariamente no ser quase cristão. Em sua alma há de haver intenção real de servir a Deus e um desejo cordial de fazer-lhe a vontade. Está naturalmente subentendido que tal homem possua sincero intuito de agradar a Deus em todas as coisas, em toda a sua conversação, em todas as suas ações, em tudo quanto faz ou deixa de fazer. Esse desígnio, se a pessoa é quase cristã, transparece em todo o modo de ser de sua vida. Este é o princípio motor, tanto do bem que faz,
como de sua abstenção do mal e de seu apego às ordenanças de Deus. Número 11. Aqui, provavelmente haverá lugar para uma pergunta. É possível que alguém chegue até este ponto sendo, entretanto, apenas um quase cristão? Que títulos novos se hão de exigir dos inteiramente cristãos? Respondo primeiro que é possível chegar-se até esse ponto e ser-se ainda quase cristão apenas. Aprendendo isto, não só dos oráculos de Deus, mas também do seguro testemunho da experiência. Número 12. Irmãos, grande é minha ousadia para convosco nesta defesa. E perdoai-me este erro, se por amor de vós e do Evangelho, proclamo do alto do telhado minha própria loucura. Permiti-me, pois, livremente falar de mim próprio, como se falasse de outro homem. Alegro-me em ser rebaixado para que possa ser exaltado, e em ser ainda mais vil para que melhor refuja a glória do meu Senhor. Número 13. Por muitos anos avancei, até chegar àquele ponto. Como podem atestá-lo muitos que estão presentes nesta casa, usando de diligência para fugir a todo mal e para ter a consciência livre de ofensa, remindo o tempo, aproveitando todas as oportunidades para fazer todo o bem a todos os homens, constante e cuidadosamente usando de todos os meios de graça em público e em particular, esforçando-me por manter constante seriedade de conduta em todos os tempos e em todos os lugares. E Deus, diante de quem me ponho, é meu ponto de referência. Sabendo que eu fazia tudo isso com sinceridade, tendo um real intento de servir ao Senhor, um desejo fervente de fazer sua vontade em todas as coisas, de agradar àquele que me havia chamado para combater o bom combate e apoderar-me da vida eterna. Ainda assim, minha própria consciência testificava no Espírito Santo através de todo esse tempo que eu era apenas um quase cristão. Segundo ponto. Se perguntar, que mais se inclui no ser totalmente cristão? Responderei. Primeiro, o amor de Deus. Porque assim diz a palavra: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de toda a tua mente, e de todas as tuas forças. Um tal amor enche todo o coração, amalgama todas as afeições, monopoliza todas as capacidades da alma e empolga até a derradeira extremidade todos os seus poderes. Aquele que assim ama ao Senhor seu Deus, regozija-se em espírito constantemente em Deus, seu Salvador. Seu prazer está no Senhor, seu Senhor e seu tudo, a quem em cada coisa dá graças. Todo o seu desejo é para Deus e para a lembrança de seu nome. Seu coração exclama sempre: que tenho eu nos céus, senão a ti? E ninguém há sobre a terra a quem eu desejasse além de ti. Na verdade, que pode tal homem desejar além de Deus? Não será o mundo ou as coisas do mundo? Porque ele está crucificado para o mundo e o mundo crucificado para ele. Está crucificado para o desejo da carne, a cobiça dos olhos e a vaidade da vida. Sim, está morto para o orgulho de toda a espécie,
porque o amor não se jacta, mas aquele que está no amor está em Deus e Deus nele. Reputa-se a seus próprios olhos como se fora coisa alguma. Número 2. A segunda coisa em que implica o ser totalmente cristão é o amor ao próximo. Porque assim diz o Senhor nas seguintes palavras: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Se alguém perguntar: quem é meu próximo? Responderemos: cada homem que há no mundo, todo filho daquele que é o Pai dos espíritos de toda a carne. Nem podemos, de modo algum, excetuar nossos inimigos, ou os inimigos de Deus e de sua própria alma. Também a estes todo cristão ama como a si mesmo, assim como Cristo nos amou. O que quiser saber mais profundamente que espécie de amor é este, considere a descrição que dela faz o apóstolo São Paulo. É longânimo e benigno, não inveja, não é temerário ou apressado no juízo, não se ensoberbece, mas transforma aquele que ama no último, no que é servo de todos. O amor não se porta inconvenientemente, mas se faz tudo para todos os homens. Não procura o que é seu, mas somente o bem dos outros, para que possam ser salvos. O amor não se irrita, desarma a ira, pois que a presença desta na alma denota ausência de amor. Não pensa mal, não se regozija com a iniquidade, mas alegra-se com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Número 3. Uma coisa ainda há que pode ser considerada separadamente, embora no momento se integre nas considerações precedentes e que define o ser integralmente cristão. Refiro-me ao fundamento de tudo, quero dizer, a fé. Coisas muito excelentes se dizem da fé através dos oráculos de Deus. Aquele que crê, diz o discípulo amado, é nascido de Deus. A quantos o receberam, deu o poder de se tornarem filhos de Deus, isto é, os que creem em seu nome. E esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. O próprio Senhor em pessoa declara: aquele que crê no Filho tem a vida eterna e não vê a condenação, mas passou da morte para a vida. Número 4. Que ninguém engane, todavia, sua própria alma. Deve-se notar cuidadosamente que a fé que não traz arrependimento, amor e todas as boas obras não é aquela fé certa e viva, mas uma fé morta e diabólica. Porque mesmo os demônios creem que Cristo nasceu de uma virgem, que operou várias espécies de milagre, declarando-se verdadeiro Deus, que para nosso bem sofreu a morte mais penosa, redimindo-nos da morte eterna, que ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita do Pai, vindo no fim do mundo para julgar os vivos e os mortos. Estes artigos de nossa fé, os demônios os receberam e creem em tudo quanto está escrito no Velho e no Novo Testamento. Com toda essa fé, eles não deixaram de ser demônios. Permanecem ainda em sua condição de perdidos, faltando-lhes justamente a verdadeira fé cristã. Número 5. A reta e verdadeira fé consiste, para usar as palavras de nossa própria igreja,
não somente em crer que as Sagradas Escrituras e os artigos de nossa fé são a verdade, mas em ter também uma segura esperança e confiança certa de ser salvo da eterna condenação mediante Cristo. É uma confiança certa e segura que o homem deposita em Deus, no Deus que, pelos méritos de Cristo, perdoa seus pecados e o restaura no favor do Altíssimo, daí decorrendo um coração amante, disposto a obedecer aos seus mandamentos. Número 6. Pois bem, quem quer que possua semelhante fé, purifique o coração, pelo poder de Deus que nele habita, do orgulho, da ira, da cobiça, de toda injustiça, de toda impureza da carne e do espírito, enchendo-o de amor mais forte do que a morte, tanto a Deus como a toda a humanidade. Amor que faz as obras de Deus, que se consome e consumido por todos os homens, e que suporta com alegria não apenas o opróbrio de Cristo, ser escarnecido, desprezado e odiado de todos os homens, e seja o que for que a sabedoria de Deus permita à malícia dos homens ou dos demônios infligir-lhe, quem quer que tenha essa fé, assim operando por amor, não é quase, mas integralmente cristão. Número 7. Quais são as testemunhas vivas destas coisas? Rogo-vos, irmãos, como quem está na presença daquele Deus diante da qual o inferno e a perdição se apresentam nus. Quanto mais o coração dos filhos dos homens, que cada um de vós pergunte a seu próprio coração: sou desse número? Em igual medida pratico a justiça, a misericórdia e a verdade, mesmo segundo o exigem as regras da honestidade pagã? Se assim é, tenho eu o exterior de um cristão e a forma da piedade? Abstenho-me do mal e de tudo quanto é proibido pela palavra escrita de Deus? Faço todo o bem que esteja ao meu alcance e faço-o com toda a minha diligência? Uso seriamente de todas as ordenanças de Deus em todas as oportunidades? E tudo isso faço com o sincero intuito e desejo de agradar a Deus em todas as coisas? Número 8. Estais muito dentre vós convictos de que jamais chegastes até esta altura, de que nem mesmo fostes quase cristãos, que não atingistes o padrão da honestidade pagã e, finalmente, que nem chegastes à forma da piedade cristã? Da parte de Deus, certamente que Ele muito menos constatou em vários vós tal sinceridade, real intuito de o servir em todas as coisas. Nunca intentastes dedicar todas as vossas palavras e obras, vossos negócios, estudos, diversões à glória de Deus. Nunca ambicionastes ou desejastes que tudo quanto fizesseis fosse feito em nome do Senhor Jesus, sendo como tal um sacrifício espiritual aceitável a Deus mediante a Cristo. Este mandamento: o que ama a Deus ama também seu irmão? Amas, pois, o teu próximo como a ti mesmo? Amas a todos os homens, mesmo a teus inimigos, aos inimigos de Deus, como a tua própria alma, e como Cristo te amou? Sim, crês que Cristo te amou e se entregou por ti? Tens fé em seu sangue? Crês no Cordeiro de Deus que tira os teus pecados e lança-os como uma pedra no fundo do mar? Que ele cancelou o escrito de dívida que era contra ti, tirando-o e pregando-o em sua cruz?
tens, na verdade, redenção em seu sangue e ainda a remissão de teus pecados, e o Espírito testifica com o teu espírito que tu és filho de Deus. Número 10. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que está agora em meio de nós, sabe que se um homem morrer sem esta fé e sem este amor, melhor seria para ele que não tivesse nascido. Desperta, pois, tu que dormes, e invoca a teu Deus. Clama por ele e pelo dia em que pode ser encontrado. Não descanse ele até que faça sua bondade passar diante de ti, até que proclame a ti o nome do Senhor. O Senhor Deus misericordioso e gracioso, longânimo e abundante em bondade e verdade, usando de misericórdia para com milhares, perdoando a iniquidade, a transgressão e o pecado. Não permitas que ninguém te persuada por palavras vãs e ficares aquém do prêmio tua autovocação. Clama dia e noite por aquele que, quando ainda éramos fracos, morreu pelos ímpios, até que saibas em quem tens crido e possa dizer: Senhor meu e Deus meu. Lembra-te de orar sempre e não cessar, até que também levantes tua mão para o céu e declares àqueles que vivem para sempre: Senhor, tu conheces todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Número 11. Tenhamos todos a experiência de ser não apenas quase, mas integralmente cristãos, sendo justificados livremente por sua graça, pela redenção que há em Jesus, sabendo que temos paz com Deus por Jesus Cristo, regozijando-nos na esperança da glória de Deus, e tendo o amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos é dado. Graças a Deus, concluímos aqui mais um sermão de John Wesley, sermão este, Os Quase Cristãos. Sermão pregado em 1741. E que esta mensagem possa continuar impactando os nossos corações nos dias de hoje. Este é o canal Hildo Pulcini. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, aperte o sininho para que você possa receber as outras notificações, deixe o seu like e faça o seu comentário. Que Deus continue nos abençoando abundantemente com a sua maravilhosa graça. Fique na paz.